Aloha, estamos aqui em mais uma gravação do Aloha Podcast. Hoje é um dia especial porque eu tenho um grande amigo meu, paraibano, campeão mundial, disputamos Porto Rico junto e todo mundo conhece ele. É o nosso querido Fabinho Gouveia. Fala, Fabinho, tá na área aí? Aloha, Rico. Aloha! Ei, Fabinho, temos uma longa história, né não? Estamos aqui. É, cara, muito bom. Você está em Floripa? Em Floripa. Prazer em estar falando contigo aí novamente. Pô, muito bom, cara. São poucos que vêm aqui duas vezes, né, cara? Fabinho tem muita história aí para falar, Fabinho. Rapaz, tem. Fábio. Tem que ser umas 3, 4, 5 vezes aí. É, cara, muito bom, né? É só alegria. Fábio, hoje eu vou agradecer aqui meu novo patrocinador, a Quiboa, que é uma água sanitária espetacular, é uma empresa que é líder de mercado no Brasil, a quinta maior empresa do mundo em produção de água sanitária. E também temos esse amaciante daqui, o Sense. É um amaciante que tem uma fórmula espetacular que minimiza a transpiração para quem faz esporte, corrida, maratona, triatlon, jiu-jitsu, né? Aí fica cheirosinho o kimono, é uma delícia aí. Pô, legal. Patrão aqui só usa Quiboa, rapaz. Aí, só usa Quiboa? Só usa Quiboa, por acaso só usa Quiboa. Legal, você está em Floripa, né? Tô em Floripa. Manda um carregamento aí pra mim aí. Vou mandar, manda o endereço aí que eles mandam. Sabe por quê? Gente boa só usa Quiboa, né? Aqui só usa Quiboa. E também a gente queria agradecer ao Gourmet, que vai mandar aquela culinária japonesa maravilhosa para degustar aqui no final, mas você vai ficar só na vontade, né? Vou dividir com a galera aqui da GR, que é nota 10, vai ser muito legal. Dali, pô, Gourmet eu vou quando eu for aí. Vai sim. Vou te perturbar, vou lá contigo. Vai vir aqui para Saquarema? Cara, tô indo pro Master, vai ter um Master, né, agora em... Brasileiro Master, agora no meio de março. Março? Pô, então vai ser aonde? Saquarema. Saquarema? Então, pô... TV Surf Master. Quando você parar por aqui pelo Rio, vamos lá no Gourmet, vamos curtir lá. Vamos, e vamos lá correr, cara. 60 mais. Não, eu já tô com 70 mais, já aí. Pra mim então, já... Tá faltando essa categoria. Aí, pra mim... Não, mas já empapocei de fazer campeonato, já empapocei. O negócio é viver na boa, que nem aqui boa, soltinho na marola, né? Exatamente. Mas aí é só a diversão. Não, eu gosto de pegar onda, né, cara? Muito legal. Esse final de semana agora aqui, cara, deu um mar grande, né? Assim, bom tamanho. Tava assim, um good size, aquele tipo sunsetinho, né? E aí foi legal que eu peguei uma onda lá e o meu amigo, você viu essa onda? Ei? Referência dupla, quase que eu comento lá no seu Instagram. Pô, comenta lá, cara. O cara é meu amigo, né? Ele é um cara que a gente se respeita legal e ele já tinha pego algumas ondas. E aí eu falei, pô, o cara vai aliviar. A onda era direita e esquerda, mas você vê que o velhinho aqui entrou na dispo antes, né? Quando eu vi, o cara foi para a esquerda, aí deu ruim, né? Mas eu achei muito legal. Eu gosto mais aquele tombo, aquela vaca, muito maneiro, né, cara? Eu acho legal. Rapaz, os caras estão impossíveis. Nem tem interferência dupla. Aquele caldo, ficar embaixo d'água, né? A prancha ainda bateu em mim, mas não machucou, não. Mas eu gosto de virar aquelas vacas, né? E falando nisso, Sunset, hein, Fabinho, já pegamos muita onda lá, né? Ei? Pô, Sunset virou umas vacas boas também. Cara, é vaca boa, né? É que nem aqui boa. Pô, ali o bagulho dói, né? Rapaz, teve um ano, cara, que eu tava... Já faz tempo, né? Que eu tinha visto o Shane Powell pegar um pico daquele de oeste e tal, terral forte. Dele, cara, tentar dropar, não conseguir. O terral foi tão forte que virou a prancha. Tipo, ele começou a decolar, né? Virou a prancha dele e deu um mortal com prancha com tudo ao contrário, cara. Pô. E aí eu olhei essa situação e digo, meu Deus do céu, Deus queira que eu nunca passe por um momento desse. Pô. Velho, alguns anos depois, fiz exatamente igual. Virou uma vaca, velho. Cara, Sunset tem cada vaca. Eu me lembro uma que eu caí, né, no drop, ventando, né, aí caí de costas na prancha, aí o tubo me jogou assim, junto, né, meu irmão? Foi aquele caldo. Esse foi só um deles, né, cara? Sunset, o que é legal... Eu surfo lá desde 72, né, cara? Já são 53 anos. E todo ano que eu vou, parece que eu nunca surfei lá, entendeu? Parece que parece que a gente está sempre aprendendo, né, cara? É uma doideira tremenda, né?
Ali não tem jeito. Qual é a sua onda preferida lá no Hawaii? Sunset. Sunset, né? Eu me lembro de um sunset que você ganhou lá, né, cara? Não sei se foi uma etapa da Tríplice Coroa, não estava nem grande o mar, mas você vem arrebentando lá de fora, assim, pau, pau, pau. Ganhou. Que ano foi aquilo? Foi em 91, pô. Na real, o mar começou... as primeiras fases foi com mar de 6 a 8, assim, aí foi baixando para a final. Só que aí, cara, um dia depois, estavam esperando um swell de 30 pés. Aí tiveram que finalizar na marola porque não ia ter condição de surf, né? Aí realmente no outro dia, cara, tava storm, cara. Coisa de louco. O bagulho dói, né? Ali quando tá mexido, irregular, assim, né? Mas é uma onda que eu amo ela, cara, assim. Eu, às vezes, quando eu tô na cadeira do dentista, vai fazer um canal, sabe o que eu penso? Eu penso que eu tô no canal de Sunset, sacou? Olhando aquele visual pra mente descansar, né, cara? Aí fico pensando. Fábio, toda vez que a gente vem aqui, tem um presentinho aqui, você já ganhou, mas vou levar lá pra Saquarema, aqui no Rio, o Alohinha aqui pra você. Pô, dá um pulo lá em Saquarema, Rico. Vai ser bem legal, cara. Independente de competir, vai lá ver a galera. Não, massa. Acho legal ver, rapaz. Tatuí vai estar lá? Com certeza. Tatuí vai estar lá, a galera toda vai estar lá, né? Uhum. Fábio, já passou algum tempo, mas eu fiquei muito feliz, cara, de ver teu filho arrebentar lá em Pipe, né, cara? Bateria com Kelly, nossa senhora, cara, que... Competir com Kelly, para mim, ele é the greatest all time. Para mim, ele é o melhor de todos os tempos, independente da nova geração brasileira tá voando, arrebentando nos aéreos, que ele não manda tão bem nisso, né? Nesse quesito, mas ele é o master, né, cara? Em chopo, pipeline, né? E Sunset é um lugar que ele não gosta muito, né? Cara, realmente Kelly é um fenômeno, né, cara? É o maior de todos os tempos. Cara, assim, você não vê ele treinar muito. Eu não via ele treinar muito em Sunset. Pouquíssimas vezes eu via ele em Sunset. Já o João Jones, né? Se você quiser dar um exemplo. O João Jones a gente via bem mais. Mas o Kelly, cara, o negócio dele é pipe, backdoor. Esporadicamente é que eu via ele em Sunset, em Haleiwa. Mas é só pipe. Realmente, não sei, né? É que é uma onda temperamental, cara. Não é tão fácil, né? Mesmo você dominando, ela prega umas peças, né? Talvez, pelo fato dele nunca treinar muito ali, não sei. Porque tenha tido um título, ou coincidência, não sei. Sunset, ao mesmo tempo que é o paraíso, pode ser um inferno, né? Concorda? Né? Tem dias que você está lá dominando o pico, daqui a pouco o mar começa a subir, vem aquele seriado, toma 3, 4 na cabeça, quase se afoga, né? Assim, num minuto para o outro já muda todo o panorama, né? Já aconteceu alguma vez contigo lá? Já aconteceu várias vezes, cara. Em baterias de eu cair. Aconteceu até uma situação muito engraçada, né? Eu ia surfar cedo, não tinha a galera cedo na praia para ir de CAD ali, o mar tava grande. Aí encontrei o shaper Jorge Vicente, que era o meu shaper lá no Hawaii, fiz muitas pranchas mágicas com ele. E na ocasião eu disse, Jorge, pô, vamos entrar de CAD ali comigo, cara, mas não se preocupa que eu não vou perder a prancha, eu não vou quebrar a prancha, é só pra tu tá lá no canal. Ele, não, meu irmão, o mar tá grande, não sei o que lá. Eu digo, não, Jorge, fica tranquilo, cara. Tu fica lá no canal, eu vou lá pegar a prancha, se eu por acaso perder, tu não precisa levar na arrebentação, meu irmão. Tomei uma série daquela de Oeste, tinha remado na da frente, não entrei, tomei uma série daquela do Oeste, quebrei a prancha, perdi a prancha, e aí eu chamando o Jorge Vicente para ele não vir na arrebentação, mas para ele, né, se adiantar para eu conseguir pegar mais perto, e ele, cara, eu dava umas braçadas. Congelou. Eu digo, Jorge, Resumindo, eu consegui chegar no canal e ele acho que pegou uma carona com o jet ski, não sei. Então, eu vou tomar a liberdade de contar uma aqui, que foi um dos maiores sufocos que eu tive em Sunset. Sabe de quem eu fui CAD? Bocão, boca de caçapa, né? Não tinha jet ski, não tinha nada na época, o mar enorme, gigante, assim, fechando o canal. Quem ele pega para ser CAD? O trouxa do rico, né? Hein? Só podia ser o trouxa do rico, né, cara? Aí fui lá, entrei com uma prancha e 2 no pé, né? Aí entrei lá, fiquei lá fora, né? Roubada. Aí, 5 minutos de bateria, Bocão vira uma vaca, perde a prancha, quebra o meio, aí o Pimba remo para arrebentação, né? Dei uma prancha para ele, né? Pá! Mais 5 minutos, Bocão, vem uma onda, ele vem,
quebra outra prancha, a segunda perdida, né? Aí tô eu lá só com a minha prancha. Mas 10, 15 minutos, Bocão quebra outra, e aí ele falou, me dá a prancha. Eu falei, Bocão, porra, tá aqui, eu vou me afogar, brother, entendeu? Não, Rico, me alivia aí. Aí, vou te falar, cara, o cara precisa ser cabamacho, nordestino, aí dei a prancha pra ele, cara, entendeu? Saí nadando no mar assim, ruim. Hoje eu não poderia, né, que a gente vai ficando mais velho, né, a gente adquire experiência, mas o caldo machuca mais, né, cara? Ei? Porra, vai na técnica, mas o caldo machuca. O caldo machuca, cara, entendeu? Aí eu dei, pô, Bocão, só eu mesmo, cara. Eu nunca esqueço disso daí. Você tá no Sul, quando puder, fala com Boca sobre isso, ele vai se lembrar. Eu e Boca moramos lá na casa do Gordinho, né, cara? Pô, temos cada história lá da... Se lembra da casa do Gordinho? Sim, Canvas. A brasileirada que ajudou a construir, né? Tu tava nesse bolo também, né? A galera da obra, né, cara? Os cara foram os brasileiros, pegava onda, depois ia na construção, né? Os Brasília Nuts. Mão de obra barata é com gordinho mesmo, né? Ei, pra juntar ao gordinho, você que nos escuta aí, tu não é mole não, hein? Arrumar uns trocados com os brasileiros, ajudava, né? Hein? Cara, essas histórias são maravilhosas, cara. Sempre eu escuto do próprio Gordinho, né, cara, que eu conheço há muito tempo também, master das fotografias e adoro os brasileiros. Recebeu o apelido dos brasileiros, né, Gordinho? Você sabe como é que a gente conheceu o Gordinho? Cara, eu já escutei, mas já esqueci. Fala de novo. A gente morava, eu, Otávio Pacheco, Paulo Proença, o Ratão, né, e Bocão, lá em Backyards. E aí ele trabalhava com couro, né, Chica Canvas. E aí ele conheceu os brasileiros, ficou encantado, comprou uma câmera, né? E aí começou a fotografar e começou a viver, né, cara? Assim, e os brasileiros perturbavam o Gordinho, cara, assim aí. Show de horror, aí quando ele tinha um carro, um Volvo, ele levava a galera para a cidade, um queria ir no Alamoana, um tinha que comprar outro, aí saía briga dentro do carro. Eu vi esse carro ainda. Eu acho que eu vi esse carro ainda nas primeiras temporadas que eu fui lá. Era o carro, assim, um Volvo. Um Station Wagon? Era uma perua, né? Era uma perua, né? Uhum. Ele tinha a perua e tinha também um normal, assim, de 4 portas, né? Mas eu tenho cada história, né? E uma coisa interessante, não sei se você pegou nos anos 80, final, talvez começo de 90, ele fazia o Xiga Leather Invitational, que como não tinha os campeonatos, os brasileiros não tinham acesso a Pipe, a Sunset, Haleiwa, ele fazia o campeonato dele. Você já escutou essa história? Já, vi falar sim. Eu acho que na entrevista com o Horácio Seixas, vocês falaram bastante dessa parada, não sei até se falaram dessa questão que você falou aí agora de como os brasileiros conheceram ele. E aí ele comprou a câmera e começou a tirar fotografia. Aí fez o campeonato. E quem estava lá era o fotografando Jeff Nivide, que era o editor da Surfer, o Al Chapa, Denis Peng, o irmão do Danny Kelloher, e todos os brasileiros. Dorei, Bocão, Renan, Denis Peng, tudo nego bom, né, cara? E aquela onda lá era em Pidlers, à direita de Leftovers. Conhece aquela ondinha ali? Conheço. Pô, essa onda é maravilhosa, é um refúgiozinho ali. Ali não tem crowd, né? Então a gente fazia o campeonato na casa do Joe e ninguém perturbava a gente, né, cara? E era uma onda difícil, tricky, né? Às vezes ela conectava, não conectava, e eu tinha um know-how legal, bateria longa, 35 minutos, então se eram as 3 melhores ondas, então, apesar de ter grandes, Cauli, Renan, Bocão, Dorei, grande surfista, papei 3 anos, né? A brasileirada pedia a morte, sacou? Rato de campeonato, hein? Cara, que prepara o físico bom, uma boa escolha de onda, tu ganha de cara melhor, não é? Entendeu? Ainda mais quando o sistema são as 3 melhores. O outro ano foi Renan Pitangui, e o outro foi o Denis Peng, né? Aí o campeonato começou a ficar muito sério, o nego, questionar de muito, Gordinho, cartão vermelho, acabou a brincadeira, né? Acabou a graça. Qual a boa história que você tem lá do Gordinho, que nos assiste aqui, se Deus quiser? Cara, do Gordinho é que sempre quando ele chega... Cara, você...
pô, mora no Havaí, né, cara? E tá sempre aquela briga ali para não deixar o North Shore crescer mais do que é, né, cara? Porque senão vai estragar, né? Acabei de receber uma petição ali que estão querendo construir um monte de coisa, aí a galera pedindo para assinar contra, né? Você anda lá no North Shore, você vê Keep the Country, né? Aquelas plaquinhas, né? Para não deixar o North Shore, cara, virar um Waikiki. Claro que não vai virar um Waikiki, mas, cara, né? Fica uma loucura ali se liberar. Se deixar aí, até... Cara, se deixar até vira um Waikiki. Se for no Brasil, vira 2 Waikiki. 2 Waikiki. É, cara. Mas aqui... por causa de espaço. Vai ser uma loucura, cara, por causa de espaço, né? E rodovia e tudo. Mas aí, assim, pô, gordinho, né? Desde sempre lá, né, cara? Com aquela calma, tudo, do North Shore, fazenda, né, cara? Aquele lance que parece que vai mais lento. E, cara, alguns anos ali, quando ele... Às vezes chegava de manhã cedo com ele, em Rock Point, principalmente, né? E, cara, tava aquela parafernália de fotógrafo, de gente, de tudo. Eles falaram, isso aqui é um zoológico. Então, vamos pro zoológico. Zoo, né? This is a zoo, é? Tinha até gente fotografando, colocava uma escada daquelas e ficava fotografando em cima da escada. Não tinha drone ainda, né? Fazer imagem diferente. Ele gostava de fotografar Pipeline, Backdoor e Rock Point, que são ondas mais de ação, né? Eu sempre gostava de surfar Sunset pequeno e Haleiwa, Laniakea, que são ondas mais difíceis de fotografar. Sunset é muito longo, né? Faraway, né? Mas tem uns ângulos bonitos, até o gordinho usa sempre aquele ângulo ali, né? Que ele fica ali meio em frente de Game Land ali, né? Para aquela lateral, fica lindo aquele ângulo ali. Aqui. Tem uma galera que faz umas fotos bonitas, cara. Tem gente que fica até na direita de Rock Point, desculpa, na esquerda de Rock Point, para fotografar aquele ângulo bem lateral, fica lindo. Mas é difícil fotografar o momento de sunset, né? Longe, né, cara? A galera não gosta muito. Tem um episódio, você conhece um surfista, acho que você não conhece esse não, tal de Picuruta Salazar, conhece a praga, hein? O que ela aprontou? O que ela aprontou lá? Eu tava na casa do Gordinho e aí veio o furacão Eva, né? Porra, meu irmão, e a gente nunca tinha passado um furacão. Eu falei, essa porra do furacão vai dar nada, né, compadre? Aí eu vou surfar. Aí desci pra surfar com o George, meu amigo lá de Pupuqueia. Meu irmão, prancha no rec, entrou uma rajada de vento, levou a prancha do rec, já bateu na parede de coral, quebrou a prancha, aí pegamos outra e fomos surfar Pipeline pequeno, tava pequeno o mar, então a onda vinha de oeste, super oeste, assim, de lado, né? Pertinho da praia, perpendicular à praia, mó doideira, né? E aí... Cara, vou te falar, cara, foi uma experiência, aí o vento começou a voar, as casas ia para o meio da rua, né? Os postes lá de Pupuqueia, sabe, efeito dominó, caíram todos, cara, todos. Madeira. Caíram todos na casa do Gordinho, sabe a casa dele tem aquela dome house, aquela casa formato de dome, né? E aí tem aqueles respiradores, assim, que para entrar claridade, aquilo pulou de tanta pressão do vento, pop out, entendeu? E as pranchas na garagem, ele não tinha aquele esconderijo ainda lá embaixo, onde a galera guardar. Aí, as pranchas voando tudo. Aí, e não dava para ir pegar a prancha não, brother. Não dava mesmo, entendeu? Aí, voava junto, cara, o bagulho, né, cara, vou te falar, nunca tinha passado uma experiência dessa e olha que loucura. Ficou 10 dias sem luz lá, Pupuqueia, né? Aí o Gordinho ligou para a casa do prefeito e ele atendeu para solicitar a luz, né, cara? Olha, que o prefeito atendeu, né, cara, assim, a solicitação de um residente, né? Havaí é demais, né, cara, assim, é um lugar. O que você mais curte lá no Havaí? Cara, eu curto tudo, curto a atmosfera geral, a cultura, as ondas, né? Vem em primeiro lugar, mas você curte, eu curto tudo, cara. Desde a primeira vez que eu fui no Hawaii, cara, foi amor à primeira vista, né? Você descendo aquela Highway 1, né? Você sai do aeroporto e tal, passa para o Waihiwa, vai descendo a Highway 1 ali, vê o Haleiwa lá embaixo, vê aquelas ondas outside, todos aqueles outsides, avalanche quebrando, então fica aquelas espuminhas brancas, aquilo é uma maravilha, né, cara? Então você já fica doido ali. E, cara, eu não, desde da pandemia, do começo da pandemia que eu não fui no Hawaii, e esse ano, cara, eu acabei de voltar do Rio Grande do Norte, onde a galera vai fazer um campeonato de onda grande lá na Uca do Mioto, mas
eu vivo aqui em Floripa, né? Aí cheguei no Rio Grande do Norte, cara, no aeroporto. Meu irmão, bateu uma sensação de Hawaii, um cheiro de Hawaii, mas é o lance da maresia, né? O aeroporto tem de Natal tem umas partes, aqueles blocos de concreto que tem também no aeroporto de Honolulu, né? Cara, deu uma saudade do Hawaii. Muito bom, né? Mas é a atmosfera, né? Aquele cheirinho. Eu tive lá em Natal em 74, cara, entendeu? Pô, fui lá na Pipa, né? E levei o Randy Herrick também. Uma vez a gente fez uma viagem da Bahia até Fortaleza, depois fomos para Noronha, pô, com o Randy, né? Depois, nessa época aí, animal. Descemos pro Carnaval, ele passou o Carnaval do Rio. Porra, Randy fez a festa, era boa pinta, né? Falava um pouco de português, aí ele falou, festa no Maraca, Randy Herrick, por isso que ele gosta do Brasil. Ué. Já escutei essas histórias, Não podemos contar todas, né? Pô, mas muito bom. Eu também tenho, assim, um carinho muito grande, sim, pelo Avaí. Fui lá em 72 pela primeira vez, e essa descida lá da Highway ali, chegando em Haleiwa, espetacular, né? E Haleiwa é uma onda assim que parece limpeza, né, cara? Eu acho que eu já surfei com teu filho lá uma vez, assim, uns 8, 10 pés. Pô, assim, aí, parece que é limpeza, né? Você olha assim as séries, olha, quando vem aquelas séries de oeste, te engole lá, tu perde a prancha. É um lugar, assim, bem tenebroso mesmo também, que pode mudar tudo, assim, muito rápido, né? A onda cava para baixo, né, cara? Fica aquele negócio negativo, aí você não vê da areia, você acha que tá metade do que realmente está, né? Chega lá fora que vem encrenca. Eu tenho algumas histórias lá de Laniakea. Em 72, eu fui ver lá o campeonato de Haleiwa, né? Não sei se foi 7-12 ou 7-3, né? E a final era o Ed Aikau e era Paul Nilsson e John Nilsson. Era o Paul Nilsson, australiano. Conheceu esse cara, não, né? Bom, nisso assim. Né? Tinha loja lá de surf lá em Burleigh Heads, né? E aí, a final lá, Mike Doyle, só os que eram da antiga, né? E aí, assim, mar enorme, né? Eu nunca tinha caído lá, assim, grande, né? Aí eu comprei uma prancha do Jeff Hackman, uma Golden Bridge, uma 8.6, e aí, entre a final e semifinal, eu pedi autorização, fui entrar sozinho lá em Haleiwa, né, cara? E não conhecia os macetes, a correnteira. Meu irmão, porra, não tinha cordinha ainda, né, nessa época, né? Quando eu vi, eu tomei um seriado lá levou minha prancha, cara, aí fui lá para fora e para sair, compadre. Aí, foi ruim. Ainda bem que novo a gente tem disposição, né, assim, parece Duracell, né, não? Quando a gente é moleque assim, a bateria, né, mas são momentos assim, Haleiwa, assim, incríveis, né, cara? É uma onda assim, tem que estar sempre remando para não sair do pico, né? Pô, com certeza, sempre, cara. Eu lembro de uma bateria que eu peguei, que eu fiz com Kelly Slater lá em 91. Uma grande, cara. E a gente, na real, ficava justamente nessa, remando pro canal. Tinha um jet ski no canal de apoio ali na época. E a gente ficava remando pro canal para chegar perto do jet ski, porque, cara, não dava para você parar. Né? Parasse no meio da arrebentação, ou tinha que pegar, e se não pegasse, ia levar a de trás. Eu lembro muito dessa bateria, cara. Eu lembro... Os dois novos e os olhão grandão. Cara, eu lembro o maior mar que eu entrei lá, aquela esquerda é Avalanche, não, como é? Himalaia, né? Não, Avalanche, né? Avalanche conectava com Haleiwa, cara, assim, nossa, né? Eu vi, cara, que era campeão mundial, falar assim, ainda bem que eu perdi minha bateria, para não precisar voltar. Pô, aí era 20 pés, 20 pés. Aí, 20 fechava lá fora, nossa. Aí, fechava lá fora a conexão, depois enchia e formava de novo, né, cara? Então tava... Lá nas boias, lá naquelas boias. Aí, tava daquele jeito que ninguém caia, né, cara? Aí eu peguei uma onda, sei lá, assim, aí saí no meio, assim, precisava, sei lá, de uns 2 ou 3 para passar a minha bateria, mas não consegui pegar onda, peguei depois do time, e ainda bem que não peguei, porque eu não queria voltar não, cara. E... Era uma tríplice coroa que tinha o longboard, né? E quem ganhou foi o Bonga Perks, né? Aí o mar foi baixando, assim,
que tinha o Trips Coroa de Harley Davidson e tinha embutido o longboard, mas foi um vi nego perder jet ski, entendeu? Para você ver, né? Assim, o cara que era o segurança, né? Cara, porra, precisava ter muita disposição assim, né? Com certeza. E você gosta do lado assim que tem o North Shore, né? E também tem o lado de Carruco, que é um lado que não quebra assim com tanta frequência, né? Que tem lá o Seven Holes. Você já surfou aquele lugar ali quando tá vento terral lá? Surfei bastante lá, cara. Inclusive agora meio complicado, né? Não sei se eu vou continuar indo para lá, não, cara. Infelizmente aconteceu aquele lance lá com o Tamayo Perry, né, cara? Acabou falecendo ali com um ataque de tubarão. Não foi ali, foi mais pro East, né? Mas eu até lembro de estar um dia com ele, de entrar cedo ali, remava sozinho lá para trás, cara. Remava sozinho. Eu encontrei o Tamayo lá um dia. Ele, pô, cara, legal que tu veio aí. Sozinho aí, não trouxe o crowd, não trouxe ninguém, porque ali né? É um pico. A galera que tem conhecimento que vai, né? E é difícil de ver se tá bom. É tão longe a onda, parece que tá pequeno, chega lá. E eu surfava muito nesse pico que o Gordinho adorava lá, achava Goat Island, né? A ilha do bode, né? Do, sei lá o quê, do cabrito, né? Aí, da cabra, né? Aí no Nordeste você tem muito, hein? A rede de Goat Island. Aí surfava muito lá, eu, Otávio, Ratão, maior galera, Renan, maior galera, mas a gente nunca pensava, é uma esquerdinha maravilhosa, né? Pô, alucinante essa onda, cara. Tem seus dias de Indonésia, eu peguei uns dias incríveis, lembro de um dia... É que na real caía muito ali no início no início da nossa carreira, por causa do crowd em pipe, aí a gente sempre procurava treinar lá quando tinha a oportunidade. Eu lembro de um dia, cara, dos 6 a 8 pés, assim, algumas maiores, do walk loop lá, cara, quebrando a vala. Muito. Pô, nossa. Vinha por trás, né, porque o drop era meio... Pra você pegar uma parede legal, você tinha que vir meio por trás, assim, do pico, né? Às vezes ela ficava um pouco cheia na frente. Nossa, ele vinha, cara, fazendo umas curvas, pegando tudo, fazendo tudo. E é legal que tem aquele canal enorme, assim, né? Assim, para se remar. Às vezes a gente descansava e ia para a ilha, né? Ao invés de voltar para a beira, ia para a ilha, ficava lá dando uma descansada. Eu tenho memórias ali maravilhosas daquele lugar ali, cara. Outro lugar também, que não sei se você conhece, eu não vou falar o nome, o cara que eu fico na casa dele, o George Lee, ele tinha uma fazenda ali daquele lado de Carruco, né? E ali tinha até um aeroporto. Na Segunda Guerra Mundial, eles usavam ali como aeroporto para aviões pequenos, né? E ele tinha um chalé lá e uma vez em 73, o Michael Hall, claro que você conhece o Brian Serrat, me pegaram, come Rico, aí me levaram nesse secret spot que tinha um portão, né? Mas você só podia ir acompanhado, porque se você não fosse com alguém lá, tu tomava na cara, entendeu? Lá não podia ir mesmo, né? E é um mar que tem que estar a ondulação mais de norte para poder entrar, né? E o vento terral lá, que seria o vento que vem lá de Caiana Ponte, como, né? E ali dá uma esquerda de 3, 5 pés, não pode estar nem muito grande, tem as suas condições, mas maravilhoso, cara. Surfava lá o dia inteiro, só com os amigos, né? Uma onda assim. Lá você nunca surfou, não, né? Cara, eu surfei muita onda ali no East Side. Aquelas outras ondas também do lado do... Passando Haleiwa lá, Silver Channels, todas aquelas ondas lá, em frente... tu tá falando do lado sul ou do lado... Não, eu tava falando desse lugar lá do lado, depois do Queen Lima, né, do Turtle Bay. Mas agora... Tinha aeroporto ali também, um aeroporto pequeno, né? Um aeroporto pequeno que era usado na segunda... Não é um aeroporto como o de Waikiki, era um aeroporto, assim, para os aviões, assim, só tem a pista lá, entendeu? E o George, eu fico na casa dele, até hoje, né, cara? Porra, eu vou lá para o Havaí, aí é o George e a Pam, que são meus amigos, né? Aí tem a caminha do rico lá, o quartinho, casa de família, chega de noite depois do surf, tem aquela comida familiar, né, cara? Aí, pô, caminha todo dia feio, muito bom, cara. São os amigos, assim, de muitos anos, né, cara? Hoje ele mora em Eva Beach, ele morava lá, uma rua depois do Gordinho, né? E aí agora... uma rua depois lá em cima, na casa do Gordinho, né? Então são amizades, assim, muito boas memórias, né?
Assim que os havaianos gostam muito quando você conhece a família, a tradição, os parentes. Que ele não gosta só do cara que vai para lá, curtir as ondas e vai embora, entendeu? Né? Ele dá valor ao cara, né, cara? Que a gente passa o Thanksgiving lá na festa da empresa dele, né? Então, pô, tem assim, boas memórias, né? Legal demais. Qual outro lugar assim que você gosta de viajar? Você gosta muito da Indonésia, né? Cara, eu gosto muito da Indonésia, gosto muito de Maldivas, já fui para vários picos, Mentawai, tudo. Um pico que eu nunca fui é Desert, sou a fim de ir ainda. Esse ano eu estava me programando para passar um tempo na Indonésia, mas não deu, vai ficar para o ano que vem. Porque na época eu sempre ia muito para Gilead, acabava indo muito para Gilead, e Desert era mais complicado chegar até lá, então eu procurava um local mais fácil, porque para otimizar o tempo, porque a gente na competição, né, cara, não tinha muito tempo, quando tinha a brecha ali para o free surf. Mas hoje em dia eu tenho surfado muito Salina Cruz, cara, no México, muito El Salvador também, estou indo para Equador agora, pegar umas ondas diferentes que eu não conheço. Equador só conheço Galápagos, que também é demais. Eu fui lá em Galápagos, cara, pô, maravilhoso. E vou te falar, lá o bagulho é raso, né, cara? Quando você... Aí, eu surfei uns picos lá que devia ter um palmo d'água e os caras, pô, manobrando. Aí, muito bom, né, cara? Lacarola, que tem aquele farol lá, que tem o farol. Ah, ali eu peguei bom. Onde tem o Jerry, né? Tem um quebra-mar, é esse que você está falando? Tem. Mas esse lá eu peguei bom. Talvez tenha sido um dos melhores mares. Mas é um que você pega o barco e vai para um lugar que tem muita tartaruga, entendeu? Uma bancada. Esqueci o nome, né? Cada lugar lindo, mas lugares... Pô, alucinante. Assim... Aí tem muitas zonas... Diga. Não, um lugar assim, espetacular, né, cara? Assim, tudo preservado, os animais, as tartarugas, né? Assim... Pô, alucinante. Assim, um lugar assim admirável como ainda consegue manter assim virgem, né, preservado, né? Sim, eu tenho gostado de viajar mais perto, viagem mais curta e otimizar o tempo também. Pô, Bocas del Toro também, muito bom. Fico por aqui pelas Américas. Eu também. Mas ano que vem vou pro lado de lá. Eu também tenho feito isso porque eu já fiz viagem de ir competindo em Burleigh Heads, de ir para lá, chegar no dia da competição e competir. Papo de maluco, né, cara? Assim, viagem, horror. Hoje eu não aguento mais os aviões, assim, não tem saco. Toda vez que eu vou para a Indonésia, eu paro em Dubai, entendeu? Para dar descansada, paro em Bali, aí depois eu gosto mais de Mentawai, né? E eu tive em Bali, sabe que época? 71 e 2, 74 aí. 74. Pô, fui eu, Michael Rowe, Brian Serati e Rory Russell. Porra, brother, assim, boas memórias, né, cara? E já era crowd aí. Já era crowd. Jura? Já era crowd, né? Não, é porque não tinha muitos picos como tem hoje em dia. Então, tudo concentrava lá né? E aí eu me lembro... Em Uluato, né, cara? Assim, era uma onda meia... cabreira nos dias maiores, né, cara? A gente surfava na maré rasa, então aquele inside corner ali e né? E eu me lembro do episódio, já falei aqui, você sabe quem é o Brian Serrat, sabe, né? Sim, pô. Né? Ele era brabo, né, cara? Ele é meu amigão, cara, meu amigão, né? Todas as histórias. Ele morava ali no Sunset Point, eu me lembro que o nego não passava nem em frente da casa dele, nem na rua. Entendeu? Ele tinha um cachorro que chamava Bruce. Bruce quer dizer pancada, né? Assim, quando você fica roxo, né? E ele que o Mike que me levaram lá para aquele secret spot. E quando a gente estava lá em Uluato, né? Era um crowd de caras que pegam melhor. Não era um crowd como hoje, que hoje tem muito turista, nego do mundo inteiro, né? Era só nego bom, né? Aí um cara rabiou o Brian lá, ele expulsou todo mundo fora d'água, botou... Como nós quatro lá em Uluato, eu tava gostando, né? O cara... tá rindo? Né? E o Madecassi? Madecassi era o local da época, né? Madecassi. Mas ele veio mais tarde, eu conheci ele. Depois, né? Ele veio depois, né? Aí depois depois que vieram todos aqueles picos lá, né, cara? Assim, hoje, Bali, assim, é muito crowd, né? Quando eu vou, nem faço questão lá de... cair em Uluato, né? Porque mudou muito, né? Eu gosto de cair em outros lugares, dou uma descansada e vou para Mentawai. E também, falando de viagem, eu gosto muito de El Salvador, cara.
Quando eu vou lá, eu fico na Casa de Mar, eu faço as pranchas do dono lá do Alfonso, tem o Davi. Já ficou lá ou não? Não. Geralmente eu tenho ido mais para Las Flores ali, Punta Mango, fico ali numa pousadinha Bungalô Las Flores, que é de brasileiros, a galera daqui da ilha. Muito legal. E às vezes que eu fiquei ali, eu fiquei na La Libertad, naqueles hotelzinhos ali de La Libertad, pegava um carro e ia para os outros picos. Ali, Sunzal é uma onda cheia, parece um macumbom, macarra, entendeu? Que estou falando assim, comida boa, assim, você dá 2 passos, já está dentro d'água e quebra grande aí. Sim, já peguei algumas vezes ali, é porque geralmente a gente busca uma onda mais cavada, geralmente eu vou de pranchinha, mas pô, a próxima vez que eu for para a região ali, eu vou levar um fanzinho, uma prancha diferente. Ali é legal quando tem tamanho, lá quando tá 2, 3 pés, 4 pés assim, a onda pega 1, 2 dias e já perturba, né? Mas quando tá 6, 8 pés aí, cara, peguei dias lá de... E, Fabinho, e me diz uma coisa assim, qual é uma história legal, assim, o maior sufoco de viagem que você já passou na época das competições? Cara, sempre tem roubada, né, cara? De você chegar nos picos, chegar sem a prancha, essas são as maiores roubadas, né? Imagina, tu vai pra Jeffs Bay, chega lá em Jeffs Bay sem prancha, já aconteceu. E aí, pô, demora 1 semana pra tua prancha chegar, ou tu vai pra Ilhas Reunião. Hoje em dia não dá mais pra se falar por causa do tubarão, né? Mas chegar na Ilha Reunião sem prancha, cara, é 1 semana. Sem prancha, né, cara? Para que tenha outro voo para chegar. Mesma coisa Mentawai. Chegar na Indonésia sem prancha, tu ir para Mentawai, daqui que a prancha chegue no barco, aí já tá no final da viagem. Fala um pouco então, de... roubada desse tipo, né? J-Bay. J-Bay é uma onda, assim, do outro mundo, né, cara? Assim, uma coisa espetacular. Você que é regular foot ali, Fabinho deve fazer a mala lá, não é uma onda predileta sua? Pô, uma das... Com certeza que estão ali no cardápio das 5 melhores, né, cara? É alucinante. E uma das vezes que eu fui para lá, que eu fiquei sem prancha, aliás, foi a primeira vez que eu fui para lá, fiquei sem prancha e o Shane Hora e o Rob Page me adotaram. Eu tava indo para Durban, aí os caras no meio do caminho, cara, vamos descer em Jeffs Bay, vamos. Aí ficamos em Jeffs Bay, os caras me adotaram, eu não podia alugar carro ainda, fui com eles até J-Bay. Fiquei sem as pranchas e fiquei filmando os caras. Aí peguei outra capacha do Shane Hora. Aí no dia de ir embora, minhas pranchas chegaram. No dia de ir embora? Eu nem mandei. Do dia de ir embora? Minhas pranchas chegaram no dia de ir embora. Fiquei com a capacha do Shane Hora. E qual foi a companhia aérea que fez isso contigo? Cara, eu nem lembro. Devia ser a South Africa na época, né? Acho que era South Africa mesmo. Não sei se tinha alguma interna, mas era South Africa. E você dirigiu lá de Durban até J-Bay? Você foi dirigindo ou foi voando? Não, voando. Nunca fiz essa viagem. Mas a galera fala que é super legal. Descer em Cape Town também, ir até Jeffs Bay, pô, deve ser alucinante. Eu fiz essa viagem realmente. Fomos numa Kombi com Randy Herrick, Barry Canapune, Rory Russell, Michael Hall, só, pô, nego peidando da Kombi. Nas primeiras edições da Fluir, eu sempre vi umas viagens que o Bruno Alves fazia na África do Sul, fotografava. Muito legal, né? E tem uma onda lá em Durban, que é um Jerry, é onde entra a ondulação. Eu esqueci o nome dessa praia, uma onda, porra, pesada, cara, assim. Você lembra qual é o nome dessa? Uma direita? Cara, assim, ali em Durban, eu sempre surfei em Durban, mas eu sempre escutei falar de Cave Rock, né? Cave Rock. Aí. Eu nunca cheguei lá, porque, pô, ficava sempre na função do campeonato, mas, pô, essa onda era a época, né? Eu via muito o Felipe Dantas falar dessa onda. Essa onda daí, eu vou te falar, no auge que eu surfava Sunset, peguei lá um dia 10, 12 pés, não tem canal para entrar, o bagulho lá dói, mesmo experiente assim, o negócio machuca, né? E lá tem uma coisa interessante, que tem uma confeitaria que faz uma torta de maçã. Então aquele torralzinho, como é que fala, de manhã cedo, leva assim o cheiro, né? Assim, da torta de maçã, aí já dá vontade de sair, mas a onda era tão boa que a gente não saía não, né? Pô, cheiros lembram mesmo. O terral. E o medo do tubarão? Você que é aí do Nordeste, Recife, também é um lugar assim muito perigoso, né? Cara, lá na África do Sul a gente ficava cabreiro, cara. Assim, assim, eu procurava não ir também por causa disso, né? Porque em Durban ali a gente tinha a proteção das redes, né? Então era muito tranquilo, né? Tinha evento à noite, a gente participava, mas
Cave Rock, às vezes, eu evitava também por causa disso. Tranquilo, more or less, né? Hein? More or less, porque... É a mesma coisa, cara. Assim, isso... Aquele negócio, né, cara? Recife a gente não tinha tubarão, não tinha nada. Escutava umas histórias que achava que era lenda. E até o momento que começou a ter os ataques, né, cara? Aí você ficava preocupado, né? Você sabia que o pai do Sean Thompson, Ernie Thompson, ele perdeu o braço lá em Durban? Não, não sabia. O pai do Sean Thompson perdeu lá o braço surfando né? Não sabia, Rico. Eu até ganhei um prêmio no meu primeiro ano de tour. Eu ganhei um prêmio de revelação, era o prêmio Ernie Thompson. Recebi uma plaquetinha, era em homenagem ao pai do Sean. A África Mas eu não sabia dessa história, não, cara. Ali a África do Sul também, né? Eu também fui na Ilha de Reunião, fui eu, Picuruta, Otávio, a onda, aquela esquerda lá, como é que é o nome? St. Louis, né? St. Louis. Teve o campeonato da Oxbow, né? Que vocês iam de pranchão? Porra, ali a onda maravilhosa, né, cara? E a onda perigosa, porque é fundo, mas tem aquelas cabeças de coral, né? Eu me lembro que o Gary Elton surfava de capacete, foi uma das primeiras vezes que eu vi nego surfar de capacete lá. Pô, ali é raso, aquele inside é raso, cara. Muita gente saía com as patadas de trigger ali. Se caísse ali naquela interseção ali da onda que ligava o outside pro inside, ali onde tinha um tubo, é muito raso. Se errasse o tubo, errasse a manobra, era rifle. E ali a onda crescia, né? Tu pegava ela 6 pés, né? Qual foi a onda boa que você já pegou ali? Cara, peguei altas ondas ali. Peguei swell de até uns 10 pés, cara. Eu até lembro que tem uma foto minha na Surfer, ou Surfing. Eu tô dando uma virada na base, assim, a onda tá grande, cara. E uma onda parecida com essa daí de St. Louis, que lembra muito, é nas Maldivas. Ronques. Eu já fui lá. Tem Sultans e tem Ronques, que é a esquerda de Sultans. Ronques é bem similar, cara, essa onda de reunião. Começa menor e aumenta também. A esquerda, não é Sultans que você fala? Sultans é a direita e tem a esquerda do outro lado. Ela é bem similar à onda de St. Louis. Aí, eu peguei um dia lá em Sultans, cara, assim, paraíso assim... 6, 8 pés, assim, maravilhoso, cara, assim, uma onda... É um mini sunset, né? É uma onda diferente, né, assim, ela cresce, assim, no final, né, chega a ficar até muito raso, né, assim, o final... Mas dá umas de oeste ali que lembra sunset, cara. Já peguei uma grande ali que lembra sunset. A entrada dela, né? Eu queria te perguntar, qual o prazer, cara, você já surfou com o nosso... querido Kelly, né? Você já ganhou algumas baterias do Kelly? Já competiu com ele? Cara, Kelly é o melhor surfista brasileiro. O melhor surfista de todos os tempos, né, cara? Isso aqui, pra você ganhar dele é quando você tá no dia e as coisas não acontecem pra ele, né, cara? Bateria é bateria. Eu ganhei algumas vezes, ganhei mais do que perdi. E assim, sempre lições, né, cara? Porque eu lembro as duas... Primeira vez que eu surfei com o Kelly foi nessa bateria que eu tinha te falado de Laniaké, que a gente ficou fugindo, né, das ondas ali, tava enorme. Desculpa, Laniaké não, Raleigh, que o mar tava enorme. Eu fiquei em terceiro, ele ficou em quarto, perdeu os dois. Mas depois dessa, eu lembro, cara, quando ele tava no auge ali do primeiro título dele ali, quer dizer, no auge ele perdurou por muito tempo, até agora, né? Mas ele, cara, na França eu sempre ia muito bem na perna europeia. E 92 foi o meu melhor ano, né, que eu fiquei em quinto no final. Perdi 2 eventos seguidos para ele em Lacanau e Rossegou. Ele tava impossível ali, cara. E aquilo ali marcou, eu podia ter ido melhor, né? Eu podia ter ampliado minha participação no WT ali, fiquei em quinto, podia ter ido mais na frente. Perder 2 vezes pro cara, mas assim, cara, é aquele negócio. Quando eu perdi 2 vezes, os caras botaram até apelido em mim de Mr. Combi, Mr. Combination. Os caras ficavam me zoando. Meu irmão tomou 2 Combi de Kelly, Mr. Combi. Meu irmão, não vou perder dele, mas de jeito nenhum. Aí, os 2 ou 3 próximos eventos eu ganhei, que foi um em Durban e outros na piscina também, na piscina de onda do Japão na época. Enfim, cara, o cara é o melhor de todos os tempos, mas, né, quando você tá no seu dia também e por acaso ele não dá certo. E competição é competição, que nem eu falei para você. Muitas vezes eu ganhei de surfistas, assim, na época da competição, que eu sabia que eram mais talentosos do que eu, surfavam melhor, mas saber competir faz toda a diferença? Com certeza, cara. Você, por exemplo, em Sunset ali, né?
Pô, eu era novo ainda, o mar não estava gigante, mas competir em Sunset pequeno, Sunset Point, é tão difícil quanto você, né, competir ali no mar grande, porque, pô, cara, a onda vem só no cantinho, caía baterias com 4 havaianos, quer dizer, com mais 3 havaianos, então tinha que ter uma estratégia de competição, né, cara? Então, tem essas nuances aí. E falando em competição, quando teu filho Ian Gouveia, que é um moleque espetacular, já tive o prazer de ter aqui, você estava assistindo, você não estava lá em Pipe, estava no Brasil, né? Eu vi a bateria, cara, ele surfou com maestria, escolheu as ondas certas, deu tudo certo, né, cara? Eu estava vibrando, né? Que apesar de eu respeitar muito o Kelly, a gente torce pelos brasileiros, ainda mais teu filho, que é meu pupilo, né? E até agradecer que ele era para participar hoje, mas estava na estrada, né? Então é legal, para mim é muito legal estar em contato com a nova geração, né? Ele é um moleque espetacular. Quando ele esteve aqui o ano passado, a gente gravou com ele aqui o Aloha Podcast. Ele herdou a sua educação, o teu treinamento, o teu estilo de vida, né? Mas explica aí como é que foi aquela bateria para a gente. Vibrou muito? Cara, o Ian teve a classificação prematura, né, pro WT desse ano. O ano passado ele foi bem pra caramba, só que ele, aquele meio termo ali entre se classificar e o início desse ano, ele teve umas contusões, cara, e ficou tratando, ficou uns 5 meses sem surfar antes de pipe ali, né? Ele relatou isso em várias entrevistas, até uma entrevista ao vivo lá, depois que ele saiu da primeira bateria que ele tinha ganho do João lá, né? E por acaso lá em Pipe, 5 dias antes, ele ainda tomou um corte no joelho. Então eu vi. Né, cara? Mas assim, Pipe é o lugar que ele mais treina, né? Eu acho que é a onda que ele mais gosta. Desde de pequeno, quando, né, ele começou essa pegada competitiva, ele tá sempre ali, surfando o Pipe. Então é a onda que ele se sente mais tranquilo. Então, assim, eu tinha certeza que ele ia ter um ótimo resultado. Só que a gente, ficou naquela apreensão, né, cara? Machucou, quer dizer, saindo de contusão, ainda tomou um corte no joelho. Só que, cara, às vezes você, né, fica fazendo, né, levando o foco para outras coisas, no caso, né, cuidando do machucado, né, fazendo a parte de fisioterapia, e às vezes aquela pressão de bateria e tal acaba ficando um pouco de lado, né? Então acho que ele foi muito tranquilo ali, mas muito em parte porque ele conhece a onda, né? Você conhecendo a onda, principalmente uma onda perigosa como o Pipe, né, cara, já te dá uma tranquilidade na bateria e uma tranquilidade para se movimentar, né? São poucos caras que conhecem bem aquela onda ali. Claro, os havaianos conhecem, mas dos estrangeiros, né, cara, que pouco treina ali, pouco conhece. Às vezes você tá vindo uma ondulação que você que conhece tá visualizando, o outro não sabe nem o que acontece. Já aconteceu isso comigo, cara. Uma bateria com o Shane Dorian, de estar os dois no outside, eu vi ele correndo para um lado assim, de caraca, pra onde é que esse cara vai? Daqui a pouco vem a onda, o cara pega o tubão e eu... de conhecimento. Conhecer o fundo ali é uma onda realmente sinistra, né, cara? Ainda mais, né? Mas ele teve um desempenho legal e ele estava sincronizado com o mar, né? Quando o cara tá on, né? Quando tá sincronizado, não tem jeito. Mesmo que ele surfando muito bem, ele mandou bem, né? Já na bateria, na outra bateria, foi com o italiano, né? Fioravanti, não foi? Léo. Né, o Léo. Mas aí ele não estava ele não mostrou o surf que ele sabe fazer, entendeu? Eu acho que a escolha de onda dele ali não estava sincronizada e o italiano sincronizou e ganhou, né? Ele pegou a onda errada ali no momento crucial, né? Que a onda fechou, aí o Léo veio lá de trás. E aí é aquela coisa, né, cara? Quando você não consegue imprimir um ritmo no início até o meio, né? Se você faz coisa errada, depois o tempo anda, né, contra, né, cara? E infelizmente ele não teve tempo de reação. Mas, cara, assim, foi um excelente resultado. E aquele negócio, né, cara? O funil vai apertando, alguém tem que vacilar pro outro passar. Porque hoje o nível tá muito alto, né? Falando assim, a gente falou do Medina e do John John. Eu vi o John John com 5, 6 anos já surfando pipeline, um lourinho cheio de... O gordinho gostava de fotografar ele. Ele é um cara brilhante, né, cara? Assim, para mim... Eu acho que ele é um dos melhores surfistas da atualidade, né? E ele é um cara assim muito criativo. Eu gosto muito dos surfistas que você não consegue saber o que o cara vai fazer. Tem cara que surfa, você já imagina toda a sequência de manobra, mas o Kelly, o John John, um desses surfistas, tem uma surfa sunset com maestria, né? O que você acha do surf dele? Com certeza, cara.
Surf incrível. Eu lembro também, nessa idade aí, 6, 8 anos, pô, mar pesado já ali ele dentro, né, cara? Backdoor com 6, 8 pés e o moleque dentro. Na época, até teve um dia que eu tava caindo lá e mar pesado, assim, pequeno, mas pesado, principalmente pra uma criança, né, cara? E ele na movimentação, se botando na zona de impacto, nos momentos de risco, caraca, eu não conhecia ainda, né? E eu digo, caramba, quem é o pai dessa criança? Mas eu vendo a movimentação do moleque, só que o moleque muito pequeno. Que é o pai dessa criança tá olhando para ele aqui, não me lembro agora quem tava do lado. Meu irmão, tu não sabe que esse moleque vai ser Jojo, velho. Tá todo mundo aqui olhando para ele. Eu falo, agora sim. Eu acho, a mãe dele, que eu acho que levava, o gordinho era amigo dele, né? Levava ele à praia. Eu acho que foi mais até uma educação mais através da mãe, se eu não estou enganado. Mas, para mim, ele é um dos mais brilhantes. Adoro o estilo dele, a radicalidade dele, principalmente a maneira que flui as manobras, né? Ele me lembra um pouco, sabe quem? Tal de Felipe Toledo. Já teve aqui, ele é muito bom, né? Assim, tem algumas... aquela rasgada... As rasgadas dos dois são bem similares. Assim. Já observei isso em Sunset, em Jeffs Bay, na direita de Margaret River. Eles têm uma rasgada bem similar ali. Assim, estilos, né? Ele não tem a garra, assim, ele é um cara que vive tão bem, admira outras coisas, tem muitos hobbies, gosta de viajar, né? E aí ele não tem a necessidade que os brasileiros têm de ter sangue nos olhos, de vencer, porque ele ganha, tem bons negócios, ganha bons patrocínios, né? Então ele não tem, como é que fala? Esse sangue também, muitas contusões que ele teve, né? Assim, eu acho que ele tem o tempo, né? Cada época é uma coisa, né, cara? Eu acho que ele teve o tempo dele, do foco dele máximo ali para ter o título, né? Mas geralmente quando você consegue o primeiro título, já dá uma relaxada, né? Tem uns que tem gana de ter outros títulos, né, cara? Por exemplo, Kelly dedicou a vida dele inteira exclusivamente pro surf. O foco era no surf, né, cara? Não é à toa que o cara ganhou 11 títulos. Assim, por exemplo, quando o Gabriel começou, eu achava que achava difícil chegar num Kelly Slater, mas, pô, achava que o Gabriel ia emplacar vários títulos, né, cara? Muito mais do que esses 3 aí que ele tem. E só que, pô, parada é difícil, né, cara? O próprio Kelly fala, pô, você ganha um título mundial, pô, alucinante. O mais difícil é a bagagem que vem depois desse título e para você ganhar os outros títulos, né, cara? Porque, né? E a mesma coisa Ítalo também, quando, pô, venceu o título, infelizmente veio a pandemia. Eu achei que o Ítalo ia emplacar também, cara. Vários títulos, mas a história vai mostrando as dificuldades que tem, né? O Ítalo é um cara que eu admiro muito, eu entrevistei ele, eu fui lá no Boa Vista Village, tenho ido lá sempre, né? E eu tive lá com ele, vários dias surfamos juntos, e eu perguntei para ele, Ítalo, por que você está tanto aqui na piscina? Ele já estava treinando, ele achava que o treinamento, a onda ser a mesma, dava uma condição dele treinar e evoluir no surf. Lá no Boa Vista Village, além do Surf Lodge, que é um hotel maravilhoso, eu estava lá, o padrasto do Medina, o Ítalo com os treinadores deles, né? E aí ele treinava lá e fez esse trabalho de uma onda, outra onda, assim, e acabou brilhando lá a Abu Dhabi, né? Com certeza. A onda lá da Boa Vista, ela é uma onda longa, né, cara? São muitas manobras. E você também coloca a onda da Wave Garden, né? Da Praia da Grama e da Surfland, que são ondas mais curtas, mas onda mais rápida, né, cara? Que você faz uma sessão com 5, 4 caras, você sai de uma, sai de outra, vai, você não para ali em 50 minutos, você não para. Então, pô, todas essas ondas capacitam o cara, né, cara? Claro, você vai treinar as manobras, mas também você tá treinando perna, né, cara? E o time, né, assim, de poder improvisar cada vez mais, né? Time e água, apesar de que a Abu Dhabi é água salgada, né, cara? Eu não surfei ainda em onda de piscina e água salgada, tô curioso. Quase que eu ia o ano passado. Por um mês eu não consegui surfar lá, mas eu vou. Eu entrevistei o Renzo Grace, né? E ele foi um dos caras... Eu fazia as pranchas dele, né, cara? Ele deu uma entrevista maravilhosa. Tá aí, muito bom, né, cara? Ele foi um dos caras que trouxe a piscina para lá. Ia ser outro modelo. Ele é assessor do Sheik, ele deu ideia para o Sheik e emplacou. Ele me convidou para ir para lá. Quem sabe a gente não vai na hora junto. Hein? Oxe, me chama que eu vou. Mas ali você tem que ir lá já partindo para a Indonésia, para algum lugar, né? Já que tu pegou o avião, tá longe, a beça, tem que pegar
um, 2 dias lá e depois sai fora, né? Exatamente, agora é parada obrigatória. E, eu acho mais na volta. e eu te pergunto, o John John esse ano também está fora, né? O Medina não está competindo, o John John, né? Aham. E você acha que assim, assim, que são 2 caras líderes? O John John, por que ele está fora? Cara, eu não sei, não acompanhei muito, mas talvez porque, pô, cara, depois do foco que o cara tem no ano, né, cara, tende ao cara dar uma descansada, né? É, Não sei, muitos falam, saiu o Sunset, ele queria surfar em Sunset. Mas aí eu acho que o cara deve querer fazer outras coisas também, né, cara? É aquele negócio, cara, quando você tem um título, lógico, dá uma aliviada. Muitos querem vários, né? De repente ele, pô, tá a fim de curtir a vida, outros projetos, né, cara? Porque quando você fica no surf, escreve. você não tem muito tempo. Tem que estar no foco, né, cara? Não tem muito tempo para fazer outras coisas. E a galera quer fazer, quer viver também, né? O que eu admiro, além do surf dele, que ele surfa bem 2, 3 pés e ganha o Edge Cal, né, cara? Sabe o que eu tô te falando? Né? É o João João de 0 a 100, né, meu irmão? Ele é o mais completo, né? Ele é o mais completo. E, infelizmente, o Gabriel machucou-se, né, cara? Às vezes, esse gap que tem aí, cara, entre a última etapa do ano e a próxima, acho que é longo, eu acho. Poderia ser um pouquinho mais curto. Porque, pô, a galera, né, vai treinar. Lógico que é bom para você se preparar, fazer outras coisas, mas, pô, o tempo fica ali, pô, acaba a galera se machucando aqui ou ali. E Fábio, você tem algum hobby, além de shapear, que é a tua profissão, um grande shaper, né? Você tem algum hobby paralelo, alguma coisa que você gosta de fazer? Cara, eu curto muito música, mas meu hobby é o shape e o surf mesmo, cara. Stand-up, dou as pedaladas, adoro pedalar também. Mas é basicamente tudo dentro do surf. Né? E é o que é legal mas que... curto cinema, curto arte, curto circo, curto tudo. Falar de gato danado. Não, é legal porque eu te conheço há muito tempo, né, cara? E é legal que você consegue levar a vida numa boa, no flow, né, cara? Assim, que a vida, cada um filosofando aqui com Fábio Gouveia e Rico de Souza, né? E assim, Rico, desculpa, cara, às vezes eu também não estou muito preocupado com questão de futuro, não, cara, de planejar as coisas, porque tu fica nesse bolo todo, as coisas vão acontecendo, uma vai puxando a outra. Antigamente eu ficava programando um bocado de coisa, gastava maior tempo e as coisas não aconteciam. Eu digo, meu irmão, deixa o barco me levar aí, deixa o... Deixa a onda me levar. Eu também, eu acho que você tem que estar preparado, sempre à frente, pegando onda. Eu gosto de remar aquelas pranchas de longa distância, gosto de pedalar, que eu fazia triatlo, preciso fazer musculação, faço lá na Quirodin, lá na Casa da Coluna, porque mais velho, ainda, 73, Não, cara, é chato, mas diminui as contusões. Eu que tenho hérnia de disco, ela minimiza os problemas, entendeu? Então é fundamental. E levar a vida na boa, né, cara? E acho que tanto eu quanto você, né, assim, nessa filosofia de vida, as coisas aparecem nos nossos caminhos para fazer campeonato, para dar palestra, agora mesmo aqui teve essa água sanitária aqui, a Kiboa e o Sense, teve uma palestra para todos os vendedores, né? Uma empresa que tem 700 funcionários, né, cara? Então, pude dar uma palestra e mostrar o parâmetro, o que o surf impacta na vida da gente, fazer um paralelo para os vendedores, para eles poderem ter garra, ter dinâmica, ter planejamento, né? Então, o surf ensina muito, né, cara? Assim, o surf, ele ensina a tomar decisões rápidas, não uma empresa você tem que tomar. Perdeu a prancha, Sunsetão, grandão, tomou aí tem que saber, vai para o canal, vai sair, está com disposição. Se ficar pensando ali embaixo, vai dançar, não é? Faço muito essas comparações, cara, para o cotidiano normal. Pô, você tem uma dificuldade ali, meu irmão, vamos lá, vou lutar, vou passar essa bateria, justamente. Com certeza eu imagino que nas suas palestras você passa muito isso. Entendeu? E é legal você poder trabalhar nessa parte corporativa, né? O surf é legal, mas é legal ser, né? Tô 15 anos com a Chevrolet, né, cara? Me orgulho muito disso, deles terem lançado. Não é à toa, né, cara? Ninguém fica 15 anos
numa multinacional, né, cara? E estou buscando novas parcerias aqui para o podcast. A gente tem que estar sempre na luta, porque o homem, acredito como você, para de sonhar, para de realizar, ele morre, não é não? Com certeza. Você é referência, Rico. Eu me espelho em você, rapaz. Não, Desde sempre, adoro. Não, e é legal, e a gente tem, não é só coisa boa, né? Todo mundo pensa que a vida da gente é só coisa boa, a gente também tem dificuldades, momentos difíceis, mas a gente é que nem nordestino, sangue bom não aperreia não, para derrubar precisa de muitos. Né? E levar a vida, né, cara, assim, entender, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais inteligente, né? Resolve as coisas de uma maneira mais leve, mais tranquila, né, cara? Você vê assim também? Com certeza. É isso mesmo. E o que representa a família para você, Fábio? Cara, a família para mim é tudo, velho. É a base, né, cara? É onde tu vê a tua obrigação de estar no foco, né? E aí, isso aí te ajuda para tudo, né, cara? Te mantém ali com a diretriz, né, cara? Sem sair da linha. Para mim, é a base, velho. É a base. E você acha que, além da base, o equilíbrio na vida de qualquer homem, qualquer mulher, é o mais difícil? Até nas competições. Você ganhar uma etapa do CT é legal. Agora, o difícil é você ser um cara competitivo e estar sempre nas cabeças e estar sempre ganhando. Você vê isso também? Ah, com certeza, cara, com certeza. E como é que você vê o Ian nesse ano aí? Como é que está o planejamento? Você ajuda ele nas competições? Uma hora, acabou. Travou. Hein? Aí, acabou a luz aqui? É que uma hora acaba o link, alguma coisa assim? Faltou luz aí? O som não voltou. O som não voltou. Tá escutando? Eu não tô. Agora foi? Ligou? O som aí tem que conectar. Tá ligado? Agora ligou. Fabinho, quais são os planejamentos para 2025 aí? Para você e para o Ian? Ian, né, já logo mais está indo para Portugal e eu tenho geralmente 5, 6 trips com grupos, né, por ano que eu acompanho. E, pô, tem esse calendário do Surf Master aí da CB Surf, tem etapa agora em Saquarema, depois tem etapa em Aracaju, a Caueira, Praia da Caueira. E depois tem no Sul também, aqui no Sul. E aí, cara, tem agora um evento que vai ser realizado na Urca do Mioto, um evento de onda grande lá em Guamaré. Eu sei. Guamaré, litoral norte do Rio Grande do Norte. E tem um período de espera ali com convite para os Big Riders brasileiros. E eu fui convidado também e fui lá recentemente para ver o pico novamente. É uma onda maravilhosa. É tipo mais uma pérola do nosso litoral. Tipo Sunset? Cara, ela é diferente, não é tipo Sunset, não. Deixa eu ver. É onda mais buraco. Cara, talvez um laneaqué de linha bem cavado, um laneaqué com a maré seca, bem cavado, quando tá aqueles laneaqué com terral forte. Sei. Maior, né? Quebra grande lá, né? Quebra grande, cara. Em 2018, ocorreram 2 swells lá de grandes proporções, assim, de 8 a 12, com série de 15. Eu peguei o segundo swell. O primeiro a galera registrou em louco ali pro canal off na época. E, cara, maravilhoso. Uma onda que eu nunca imaginava que tivesse no Brasil. Tá lá, 30 quilômetros da costa, junto das plataformas de petróleo lá. E aí a galera vai fazer esse evento lá, um evento, né, difícil de se realizar, mas uma galera lá do Nordeste, Armando Diniz, apoio da Mormai, o Helder também ajuda, né? Sabe que é o Helder, que é amigo do Ítalo? Helder Amaral, Helder também já falou que vai no dia. Ele me convidou, gente boa, né? Quando eu fui lá em Bahia Formosa, ele me recebeu, lancei meu livro lá.
né? Ele foi me pegar no aeroporto, aí dirigia que nem um louco aí, meu irmão, segura a onda daí, cara, entendeu? Na estrada, falando assim, eu falei, pô, relax, man, né? Helder, um abraço aí, eu fiquei muito feliz que eu dei força para ele operar, tinha um problema no joelho, né? Eu falei, cara, tem certas coisas na vida que tem que tomar definição, tem que ficar bom, ele voltou, tá surfando, tá legal. Fábio... Helder Amaral, um dos pioneiros lá do surf paraibano, cara, aí do... voltou a surfar. Não, e foi força minha, cara, muito legal. Isso aí. Fábio, só para finalizar, algum recado aí para a nova geração, para quem quer estar nas competições, quem quer ser um grande profissional, alguma maneira aí, além da humildade? Cara, é o foco no objetivo, né? Sempre eu vejo, né, uma galera que, pô, tem muito potencial, que tá ali na luta, mas, pô, por causa de uma coisa ou outra, o negócio não está acontecendo para ele naquele momento, né, crucial, que ele precisava já estar se dando bem. Isso molecada entre 18 e 20 anos, porque, por exemplo, pô, você vê os caras como o Gabriel, Felipe e Ítalo, que vararam ali, né, o WTA e já, pum, campeão mundial, coisa toda. Não é uma coisa fácil para todos, né, cara? São poucos caras que tem esse punch aí. Mas, para essa molecada que não conseguiu ainda, que tá tentando, cara, que persista, porque, pô, a carreira hoje, né, mais longa, tem várias formas de o cara cuidar bem do corpo para estar sempre melhor por mais tempo. Mas é justamente isso, cara. Tem que estar ali no foco sempre, tá lutando sempre, porque, por exemplo, a gente tá falando de surf, né? Você, pô, não se classificou e se a peteca, né, cair, se o cara, né, for baixar a guarda, o cara não vai classificar. Então, o cara tem que ficar sempre lutando, porque, cara, tudo depende de encaixe, né? Que quando vier aquele encaixe, o cara vai estar bem preparado. Aí a vida é assim, né, cara? A vida é assim, né, cara? Você sempre tem que estar ali na área, tem que estar na arrebentação, tem que estar remando para a direita, para a esquerda, ciscando no inside e no outside, para quando vier a série pegar a boa, não é não? Nunca desisti, cara. Eu lembro que, pô, na época que eu comecei, os caras acabavam a carreira com 27 anos, 25 anos, já tava velho, que não sei o quê, que papapá. Pô, aquele jeito tá ali com... Tá com quanto? 53? Com 52, acabou de sair do circuito. Então, meu irmão, se você tá ali com 25 anos, até 30, tá batendo na trave e acha que não pode entrar, pode, cara. Continua no foco ali, na luta, que a hora vai chegar. Fábio, só para finalizar aqui, queria te agradecer e perguntar para você o que é o espírito Aloha. Cara, o Aloha é tudo que a gente falou aí, é a vibe, é a curtição, é a família, né, cara? É a alma do negócio, é a good vibe. É um pacote completo. Muito bom. Então, eu vou finalizar aqui te agradecendo. Queria lembrar a galera do Sense, que aquele amaciante. Você faz jiu-jitsu? Não, né? Não. Rapaz, não, mas o Ian faz. Ah, é? Com certeza. Pô, então tem que mandar, porque aquele kimono que vem assim, fedorento, aí bota o Sense aqui, fica macio, aquele cheirinho gostoso. Aí os adversários... Tem um aqui pendurado. Ah, é? Tem um pendurado aqui. Então lembra que eu vou te trazer, né, no campeonato lá, eu mando o endereço que a Ambi, que é a empresa, manda aí para você. Aí quando ele pegar o adversário, quando der aquele sufoco no cara, aí tem aquele sovaco cheiroso, assim, aí fica melhor. E tem a Que Boa também, que só gente boa que nem você, a gente tem que ser agradecido aos patrocinadores, que eles são fundamentais, né, na nossa vida, né, cara? Que sem patrocínio você não evolui, né, cara? Não tem condição de manter. Agradecer a GR aqui e chega aqui o Gourmet. Acabou de chegar aqui, já que você não vai estar aqui, vou degustar aqui com a galera e quando você vier, vamos curtir, comer essa culinária japonesa maravilhosa. Queria agradecer a GR e toda a equipe. Um beijo no coração aí. Aloha, Fábio Gouveia. Valeu, Rico. Um prazer, cara. Aloha. Toda vez que eu falo aloha, eu lembro de você agora. Eu sei. Rapaz. Você não vai ficar livre de mim, não, tá bem? Abraço.